Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Elisalva Guimarães e nessa aula nós vamos começar um novo sistema. Nós vamos falar sobre a histologia do sistema endócrino, nós vamos falar das glândulas, nós vamos falar de hormônios, mas principalmente da arquitetura histológica, da arquitetura microscópica. Então, vamos lá? Mas antes da gente falar, aprofundar em cada glândula desse sistema, nós vamos abordar um pouco os aspectos gerais para que a gente possa entender melhor a parte histológica. O sistema neuroendócrino, ele integra funcionalmente parte do sistema nervoso, mais especificamente aqui falando de área de hipotálamo e área de hipófise, também conhecidos como eixo hipotálamo-hipofisário, com as diversas glândulas existentes no nosso corpo, tais como aqui o útero, a glândula mamária, nós temos as gônadas, o testículo, o ovário, a tireoide, as adrenais, além das diversas outras glândulas que nós podemos encontrar no nosso organismo. Com essa integração, o sistema neuroendócrino, ele atua regulando as diversas atividades metabólicas dos nossos órgãos e tecidos, favorecendo e colaborando nessa forma com a homeostase do nosso corpo. As glândulas, no geral, elas derivam de um epitélio, aquele epitélio que nós chamamos de revestimento. Essas células epiteliais, elas começam a proliferar e proliferam tanto que acabam por invadir, olha aqui, o tecido adjacente. Vamos lembrar que abaixo do tecido epitelial, nós temos o tecido do tipo conjuntivo. Portanto, essas células epiteliais, elas proliferam e acabam por penetrar, por invadir o tecido conjuntivo. Observem que toda essa proliferação, ela é ali controlada pela lâmina basal. Lembrando que a lâmina basal é aquela linha visível apenas por microscópio eletrônico que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Então, voltando aqui, as células epiteliais proliferam e penetram no tecido conjuntivo adjacente. Essas células aqui que estão proliferando, elas acabam se diferenciando, isso é, essas células se especializam no que nós chamamos de glândulas. Então, a gente tem essa primeira formação aqui de glândula, que é uma glândula que eu chamo de exócrina. Por que isso aqui é uma glândula exócrina? Observem, nós temos essa área aqui, olha, que diferenciou, inclusive aqui está representado numa coloração diferente. Essa área é o que nós chamamos de porção secretora, como o próprio nome já diz. Porção secretora é a porção que tem a função de secretar, seja ele um lipídio, um carboidrato ou uma proteína. Se esse produto da secreção tiver como função uma sinalização química, a gente pode chamar esse produto de secreção de hormônio. Então, uma vez que haja um produto de secreção, esse produto de secreção é liberado nesse canal, que é o que nós chamamos de ducto excretor, e enviado e direcionado para o meio externo. Por isso que essa glândula ela é denominada de glândula exócrina. Por quê? Porque o produto da secreção é direcionado para o meio externo. Bom, a glândula exócrina, no geral, possui duas partes, a porção secretora e o ducto excretor. O nosso objetivo desse estudo seria basicamente falar sobre as glândulas endócrinas.
Sim, professora, mas qual é a diferença entre a glândula endócrina para a glândula exócrina? Observem aqui, a primeira coisa que a gente pode perceber na figura, esse pontilhado aqui, é que a glândula endócrina, ela perde a comunicação com o epitélio de revestimento. Por quê? Porque ela não possui o que a gente chama de ducto excretor. Mas e, professora, se não possui o ducto excretor, o produto da secreção ele vai para onde? Ele é direcionado para o interior de vasos sanguíneos. Então, característica de glândulas endócrinas são glândulas que não possuem o ducto excretor e o produto da secreção é direcionado para o interior dos vasos sanguíneos. Observem que as glândulas endócrinas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua morfologia, com a sua forma, em um formato mais de um cordão, e aí a gente diz que é uma glândula endócrina cordonal, ou ainda num formato mais arredondado, formando como se fosse um folículo. Então, isso aqui é uma glândula endócrina chamada folicular. Então, aqui a gente vai aprender, ó, gente, já hashtag fica a dica aí para vocês, né, que glândula endócrina cordonal a gente vai encontrar em basicamente todos os órgãos do trato do sistema endócrino. Por exemplo, nas adrenais, o formato são células com formato cordonal. A gente tem a pares distales da hipófise, a paratireoide, o pâncreas também o formato cordonal, o pâncreas endócrino, tá, pessoal? A porção endócrina do pâncreas. Então, a maioria segue esse formato cordonal. A exceção que nós temos é a pares nervosa, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, que tem uma constituição, como o próprio nome já diz, né, formado por axônios de neurônios. E nós vamos encontrar também na tireoide. A tireoide, gente, a glândula em si, ela tem esse formato mais folicular, formando o que nós chamamos de folículos tireoidianos. E em relação à liberação desses hormônios no nosso organismo, como é que acontece? A longa distância, a curta distância? Como as glândulas endócrinas, elas têm uma proximidade muito grande a vasos sanguíneos, aos capilares, esses hormônios, eles são diluídos no plasma e são levados a uma longa distância. Mas existem hormônios também que têm um efeito a uma curta distância. E nesse caso, esses hormônios, a gente diz que ele tem um efeito mais parácrino. Bom, esses hormônios também eles podem ser liberados na própria matriz extracelular, estimulando células ali presentes naquela área. Então, é uma ação também um pouco mais curta. Então, esse aí são os hormônios com efeito, com ação justácrina. E nós temos ainda aqueles hormônios capazes de estimular a própria célula que os produziram. Por exemplo, os hormônios com ação autócrina, quer dizer, ele pode estimular aquela célula que o produziu ou estimular ainda células semelhantes àquela que produziu, quer dizer, células do mesmo tipo. Então, a gente tem essa ação a longas distâncias, nós temos a uma curta distância, que é uma ação mais parácrina, uma ação voltada mais à matriz extracelular, que é uma ação que nós chamamos justácrina, e nós temos uma ação ou da própria célula que produziu o hormônio, ou em célula do mesmo tipo, que é uma ação que nós chamamos de autócrina. Então, pessoal, nós acabamos de falar que as glândulas, elas produzem um produto de secreção que tem a função de sinalização química e, portanto, esse produto da secreção é denominado de hormônio, que tem uma ação tanto endócrina a longas distâncias, mas pode ter também aquela ação
a uma curta distância, parácrina, justácrina, se for na matriz, pode ter uma ação também autócrina. E essa ação se dá exatamente na célula ou no tecido-alvo, no órgão-alvo, seja o que for. Mas e aí, professora, como é que isso acontece? Como é que acontece essa ação? Isso acontece porque a célula-alvo, ela possui na sua ou superfície ou no seu citosol, possui receptores que reconhecem especificamente os hormônios. Por exemplo, se eu tenho hormônios de natureza hidrossolúvel, por exemplo, os hormônios, os peptídicos, os derivados de aminoácidos, as proteínas no geral, os polipeptídeos, eles são hidrossolúveis. Então, eles se ligam a receptores de superfície. Já aquelas moléculas, aqueles hormônios com derivados de esterol, de ácidos graxos, de esteroides, desculpe, de ácidos graxos, eles são reconhecidos por receptores no meio intracelular. Por quê? Porque eles são lipossolúveis. Então, a natureza do próprio hormônio vai definir a sua ação. A sua ação, o seu mecanismo de ação intracelular para desencadear uma resposta. Então, quando você não tem esse reconhecimento específico aqui, como nós estamos observando aqui nesse primeiro desenho esquemático, não vai acontecer, olha aqui a bolinha não vai encaixar nesse receptor, então não há uma resposta, que não vai acontecer uma determinada ação. Então, essa especificidade, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque os hormônios, eles vão poder circular indiscriminadamente no nosso sangue, sem estimular outras células do nosso corpo. Então, gente, esse foi um primeiro momento falando sobre o sistema endócrino. Nessa parte, a gente comentou um pouco das características gerais para que a gente possa agora aprofundar nas diferentes glândulas que compõem esse sistema. Então, eu utilizei para fazer essa aula o livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro, Tratado de Histologia do Gartner, o livro do Royce, o Histologia, Texto e Atlas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos!